dia, senadora. Bom dia, senadores. Eu também não sou técnica quanto à questão do mormo, mas eu tenho acompanhado processos que discutem essa questão. Inclusive, patrocino, junto à Procuradoria da República, um procedimento, uma denúncia que está tramitando atualmente na Procuradoria da República do DF. Como não sou técnica, e eu acredito que talvez a compreensão do mormo seja um tanto complicada, exames, eu queria fazer só uma introdução para vocês, até para que vocês entendam o porquê dos proprietários estarem, os criadores de animais estarem aqui, requisitaram audiência pública. Nenhum criador, nenhum proprietário de animal quer, na sua propriedade, um cavalo com mormo. Está aí Joaquim, que falou muito bem que o quanto ele pôde colaborar, ele entregou seus animais. Mas ele acreditava que essa entrega de animais, ela seria suficiente para que o Brasil, pelo menos, estudasse o mormo com esses 280 animais. Nenhum desses animais foram necropsiados. Joaquim entregou animais, não só Joaquim, mas como vários proprietários entregaram animais na intenção de colaborar, na intenção de que não queremos, mormo, então nós vamos cuidar, todo mundo cuida da sua propriedade, dos seus animais, mas o Brasil fazia exames em um laboratório que não tinha acreditação. Com esses exames, se determinava a eutanásia de animais e esses animais eram enterrados, ou, na maioria dos casos, enterrados. Então, como o Brasil não fez a tarefa de casa, que é aproveitar esse tempo que vem eutanasiando animais, mesmo sem ter um laboratório com acreditação para isso, como é que os proprietários podem hoje se sentir, pegar nas mãos do MAPA para que o mormo seja resolvido? Todo mundo quer cooperar, todo mundo quer ajudar, mas não é o que nós temos do lado de lá. Os animais de trânsito, por que os proprietários, criadores, animais que participam de competição são os mais afetados? Só eles têm mormo? Não. Mas são animais que saem da propriedade. E quando eles saem das suas propriedades, eles precisam de uma guia de trânsito. E nessa hora, eles vão realizar exames. Dentre eles, o mormo. Esses exames, eles são realizados em laboratórios particulares conveniados com o MAPA. Eles fazem um primeiro exame, que é o UFC. Esse exame ele tem 4 resultados. Se der um resultado diferente, de negativo, para tudo. Já não sai o animal da propriedade, a propriedade já fica em suspeita e vai se fazer uma contraprova desse exame. Precisa confirmar. Aí sim vai para o laboratório oficial, que é o Lanagro. O único Lanagro que faz o exame WB de contraprova, utilizado hoje pelo MAPA, é o Lanagro de Pernambuco. O Lanagro do Pará faz apenas o primeiro exame, ele faz apenas o UFC. Então, todos os proprietários, até 30 de novembro agora do ano passado, vinham realizando seus exames de contraprova no laboratório Lanagro de Pernambuco, que não tinha acreditação para realizar esse exame. Então, todo mundo que entregou seus animais, eles entregaram e eles foram eutanasiados sem a certeza de mormo. Eles não têm certeza. Os exames são bons, mas eles estão mal aplicados no Brasil. Eles demoraram muito para cuidar. O que é a acreditação de um laboratório? É você cuidar que ele atenda todos os parâmetros internacionais, de segurança, de confiabilidade, de certeza. Ninguém quer cavalo com mormo. Ninguém quer cavalo com mormo. A gente quer colaborar. Ninguém foi para a Alemanha, nenhum desses proprietários foram para a Alemanha para buscar informações e não poder utilizar, mas cansaram de bater as portas do MAPA, estão cansados de bater as portas dos órgãos regionais, da própria Câmara de Equidicultura, e eu quero já aproveitar a oportunidade para falar que nós, as associações que eu represento, não comungam da mesma ideia que o senhor Flávio Albino, que precisa judicializar e que a maleína é interessante. Eu quero explicar. Primeiro, ninguém aguenta judicializar para cada exame
positivo, inconclusivo, anticomplementar de mormo dos seus animais na hora que eles vão sair da sua propriedade. Esses animais saem toda semana, todo dia. Já pensou judicializar toda vez para manter a vida desse animal? Porque esse animal vai ser sacrificado? Então, é insano. Essa judicialização é insana. É por isso que nós estamos batendo as portas do Ministério Público, federal, estadual, pedindo ajuda, socorro. A justiça é demorada. Você mantém um animal vivo e você não pode começar o saneamento na sua propriedade porque o animal está vivo. Então, você garante na justiça que ele viva, mas você vai ficar interditado para o resto da vida. Enquanto você mantiver a vida desse animal, o saneamento não começa. Quer dizer, o mormo não é importante, o mormo não é um risco, então é um contrassenso. Porque como é que eu vou deixar na propriedade um animal com mormo se ele pode contaminar os demais animais, se ele pode contaminar humanos? Então é um contrassenso. Em Goiás, no Jockey Club de Goiás, nós conseguimos uma recomendação do Ministério Público de Goiás, pela pasta do Meio Ambiente, quando nós fomos pedir socorro, e foi recomendado ao MAPA, a Agrodefesa, que é o órgão regional, que fez um trabalho belíssimo em parceria com o Jockey Club, e eu quero deixar isso, a gente tem que exaltar quando o órgão regional pega na mão do criador, do proprietário, e ele recomendou o seguinte: é sério, a doença é séria, então, peraí, vocês vão esperar matar esse animal para começar o saneamento? Esse animal está na justiça, ele está com a vida garantida. Isola esse animal, muda de propriedade. Decisão inteligente. E começa amanhã o saneamento. Não é um risco? O mormo não pode matar? Não vai contaminar? Então, por que vocês vão manter esse animal junto dos outros para quando o processo na justiça acabar, vocês sanearem? Porque a instrução normativa, ela prevê que o saneamento só acontece quando o animal está morto. Então, por isso que todo mundo entrega. Além de colaborar, todo mundo quer desinterditar suas propriedades. Aí, tudo bem. Então, a gente isolou um animal e começamos no dia seguinte, por recomendação do Ministério Público, que se começasse o saneamento. Após 8 meses, nós estamos desinterditados. É uma pena que os cavalos do Jockey Club não possam mais ir para o Rio Grande do Sul, porque eles passaram por todos os exames, eles foram testados até chegar ao ponto que, pela incerteza dos exames do Lanagro, pela falta de certificação lá atrás, porque foi 30 de novembro agora, de 2015, que esse laboratório conseguiu acreditação. Eu quero ver vocês, os senhores, irem fazer os seus exames médicos em laboratórios sem acreditação. Eu quero ver vocês levarem os filhos de vocês para fazer exames em laboratórios que não seguem padrões internacionais. Vocês levariam? Do mesmo jeito os cavalos. Então, tudo bem. Agora nós temos acreditação. Nós não temos soro. Não tem soro para fazer. Nós não temos antígeno para fazer esses exames. E esses exames, eles são exames sorológicos. O que são exames sorológicos? Eu sou tão leiga em exames quanto talvez a maioria de vocês. Mas são exames que não vão lá, isolam a bactéria. Nós fomos lá, pensamos a bactéria do mormo e é mormo. Então, eles são exames, vamos pensar como a reação da vacina. Eles pegam o soro do sangue do animal, pegam os antígenos de mormo e colocam esse soro. Se reagir, pode ser mormo. Esses antígenos, eles são americanos e alemães, depois me corrijam as doutoras que forem apresentar. Quando eles testam esses antígenos, eles precisam interpretar os exames. No Brasil, nós temos garrotilho, que é uma outra doença que dá reação cruzada com mormo. Então, já é um comprometimento, porque lá na Alemanha, lá no Paquistão, não tem. Então, fazer aqui o exame sem estudar, sem ter pego todos esses cavalos eutanasiados para estudar, é um risco. E isso o Ministério da Agricultura deixou de fazer. A tarefa de casa não foi feita. Números, programas, só no papel não funcionam. A realidade de cada um desses criadores é muito dura. É muito dura. Porque
todos querem colaborar. E com detalhe, maleína é um exame interessante? Pegue a bula da maleína e fala o seguinte: animais vacinados para garrotilho não podem fazer o teste da maleína. Todos os animais que participam de competição, de corrida, animais que são bem tratados, todos são vacinados para garrotilho. Todos. Aí você apresenta para um técnico e fala: olha, o meu animal não pode fazer esse teste da maleína. Ele vai falar: eu sinto muito, vai fazer. O teste da maleína, eles inoculam com uma agulha na pálpebra do animal inferior a maleína. Dependendo da reação, se inchar a pálpebra superior, é um resultado. Se inchar a pálpebra inferior, é outro resultado. Agora, eu quero falar para vocês o seguinte: só o ato de inocular essa maleína no olho desse animal já enche o olho do animal todo. Faz alguma coisa no olho de um animal. Quem vai interpretar esses exames, que também é de interpretação, é um agente. Ele está tão preparado? Porque quando o mapa apresenta nos seus números, no seu site, como que um agente chega para colher um sangue ou para fazer um teste de maleína, ele está paramentado, assim, quase como se ele fosse para a Lua. Mas vai lá na hora de acontecer o exame, eles não usam nem luva, na maioria das vezes. Então, assim, a realidade é cruel. Números, propaganda, vocês precisam conhecer a realidade dos proprietários e criadores. Doutora Nívia, eu agradeço. Eu imagino que a senhora, ao desafiar os parlamentares aqui presentes sobre buscar laboratórios oficiais ou não oficiais, não tenha desrespeitado a comissão e os parlamentares, que, por iniciativa louvável do senador Ronaldo Caiado, abriu espaço para apresentar à sociedade brasileira esse problema. Então, a senhora deve entender que nós aqui estamos cumprindo rigorosamente com a nossa função pela iniciativa do senador Ronaldo Caiado. Então, quero lhe deixar claro que aqui temos o cuidado de, eu, particularmente, defender a instituição e, particularmente, esta comissão. Então, quando a senhora desafia os senadores, penso que seja talvez inadequado, porque nós temos a noção da nossa responsabilidade. E me permita, presidente, e aqui não tem, assim, o pessoal leigo. Só aqui nós estamos entre 3 médicos e um médico veterinário. Obrigada, senador Moca. Eu passo agora de imediato a palavra à doutora Simone Matheus Ponditori, que é proprietária do Aras Quatro Irmãos do Estado de São Paulo. Com a palavra por 10 minutos também. Bom dia, cumprimento aqui todos os senadores, pessoal presente. O Aras Quatro Irmãos está vivendo esse problema já há 2 anos. Só que nós somos criadores... A senhora é esposa do Marcelo? Do Haroldo. Do Haroldo? Do Haroldo. Filho do Heraldo? Isso. Lá de Bauru? De Bauru. 2 anos de 2 anos de interdição. Inclusive, o senhor já trouxe esse assunto aqui no plenário. Eu tive o desprazer de levar o seu esposo, Meu cunhado, ao MAPA. E fui lá, porque eu sou criador de cavalo há muitos anos. Inclusive, comecei com o seu sogro, Heraldo, a criar cavalo quarto de milha. E lá eu tive uma recepção muito ruim, porque os burocratas de lá trabalham para atrapalhar a criação dos animais. Exatamente. Inclusive o doutor Guilherme, acho que é Menezes, né? Marques. Doutor Guilherme Marques. Eu recomendei que o Marcelo fosse lá, ele disse ao Marcelo que lá não tinha política, não. Eu não mandei por política, não. Exatamente. Mandei porque sou criador, conheço o Aras dele, a qualidade dos animais, o senhor agiu muito mal. Porque eu não mandei com política, não. O senhor é um burocrata, está pouco ligando o que acontece com os animais, né? Quem que produz cavalos e paga impostos para lhe sustentar lá, o senhor foi de uma deselegância muito grande. Talvez por isso eu esteja aí nessa situação. Eu fui lá e tive o desprazer de visitar a ministra, que também não teve ação nenhuma. Exatamente. Até porque o burocrata empedernido no Brasil hoje, ele trabalha para impedir quem produz. Exatamente. Tem 2 anos lá, com aras fechadas, a maior genética de quarto de milha, de trabalho, de conformação, com mais de 40 anos criando animais, impedido e tendo um prejuízo absurdo. Exatamente. Que pode levar, inclusive, à falência do grupo lá dos 4 irmãos, que é um aras espetacular de criação de cavalos há muitos anos. Doutor Otto, É uma coisa que, infelizmente, não há punição desse tipo de negligência
provocada, determinada para criar dificuldade para quem cria os animais. Entendeu? Senador Otto, eu agradeço a intervenção eu conheço isso de perto. de Vossa Excelência. Eu, inclusive, tenho aras também. Já passei por coisa parecida com isso, dessa natureza. E posso atestar que o Ministério da Agricultura, nesse setor aí, é negativo demais. E eles fazem de propósito, me parece que faz a felicidade deles provocar a infelicidade de quem cria cavalo. Eu agradeço, senador Otto Alencar. Nós temos que ter também, com a representação dos servidores públicos aqui, por maiores queixas que tenhamos, ter uma atitude respeitosa com os nossos convidados aqui, para não darmos motivo de também sermos cobrados por nossas atitudes. Eu passo, então, a palavra para a continuidade, a doutora Simone Matheus Pongitori, do Aras Quatro Irmãos de São Paulo. Infelizmente, senadora, o que o doutor Otto falou é a realidade, é o que nós sentimos também. E isso é uma coisa que eu queria colocar aqui. A partir do momento que nós somos, como a doutora Nívia disse, nenhum criador quer o mormo dentro da sua propriedade. Nenhum criador tem interesse em manter um animal doente dentro da sua propriedade. Isso é preciso ficar muito claro. O que nós queremos é que o diagnóstico seja correto. Eu também não quero matar animais sadios sem ter comprovação da doença. Tá? O primeiro animal nosso que foi sacrificado, ele foi sacrificado baseado em um exame de maleína, Dr. Flávio Albino. E naquele momento, a gente acreditava no servidor público que foi lá aplicar a maleína. A gente acreditava no exame que nós fizemos num laboratório credenciado do MAPA. Porém, nós ficamos sabendo, o ano passado, que mesmo os laboratórios credenciados pelo MAPA também não tinham ISO 17025. Embora o MAPA já viesse falando sobre o assunto, foram várias INs que foram prorrogando o prazo dos laboratórios se adequarem. E em 2014, se eu não me engano, em julho de 2014, foi a última instrução normativa, onde ainda dava um prazo maior ainda para os laboratórios que estavam em funcionamento se adequarem à ISO 17025. Somente no princípio de 2015, nós fomos ter laboratórios credenciados, que são os laboratórios particulares que fazem os testes, para fazer os testes de mormo. Porém, no estado de São Paulo, o exame de mormo já é exigido desde 2013. E o que eu acho que o grande aumento de número positivos nesses últimos anos é devido a isso. Tá? O doutor Flávio falou que são 10 anos. Por tudo que eu li, o mormo ressurgiu há 15 anos, há 16 anos, por volta do ano 2000. Então, não são 10, são 16. E, desde então, a gente acreditava que ele só existisse no Nordeste, principalmente Pernambuco e Alagoas. Ia para lá, fazia teste. Todo animal que ia para lá, fazia teste. Só que ninguém tem noção, ninguém tinha conhecimento da doença. Acreditava-se que era uma doença regional do Nordeste. Quando teve um caso em 2013 em São Paulo passou a exigir o exame. A partir do momento que São Paulo passou a exigir o exame para transitar dentro do estado de São Paulo, todas as competições que nós participamos, pelo menos assim, eu acredito que a maioria das competições são dentro do estado de São Paulo e dependendo do lugar que vai, a pessoa tem que passar pelo estado de São Paulo. Então, foi obrigatório que mais pessoas passassem a fazer esse teste para estar andando por aí. Quem são esses animais? São os animais de esporte, são os animais de venda, são os animais que demandam maior custo para os criadores. São os principais animais que nós temos dentro da propriedade. São os animais que vão competir, é aquele que a gente investe, é aquele que treina, é aquele que a gente banca e que vão fazer a base genética dos plantéis. Esse animal é o único animal que é testado. O animal que está no meio da rua, o carroceiro, o animal que vai para a cavalgada no final de semana, esse animal não é testado. Perto da minha casa tem um vilarejo, 5 quilômetros da minha casa. Tem cavalgada todo final de semana. Tem burro, tem mula, tem cavalo, tem jumento, tem de tudo. Esses animais não são testados. Eles vão perto dos outros animais. Os nossos animais não saem para esse tipo de evento.
Mas tem um acúmulo de animal e não tem fiscalização. Fiscalização nenhuma. Os únicos eventos que são fiscalizados são as grandes competições. Os nossos animais, eu garanto, que não saem da nossa propriedade sem exame. E da mesma forma que não entravam animais sem exame. E a gente acreditava estar seguro. Todo mundo acredita, se vocês pegarem as notícias de mormo, todo mundo acredita que a solução é fazer exame. A solução é ir lá e testar o animal. Tô seguro, meu animal deu negativo, eu tô seguro. E não, ninguém tá seguro com o exame negativo. Ninguém está seguro, porque eu garanto que dentro da minha propriedade, de abril de 2013, quando foi exigido o teste dentro do estado de São Paulo, não entrou nenhum animal dentro da minha propriedade sem exame negativo para mormo. Então, como o meu potro, que nasceu dentro da minha casa, que nunca saiu de lá, que a mãe dele está lá e não tem mormo, é negativa, como que ele é positivo? Ele pegou de onde? Veio de onde? Não sei. Foi feito vínculo epidemiológico na minha propriedade? Não. Eles foram lá, eles interditaram, nós passamos por essa sequência de problemas há 60, 70 dias para voltar um resultado, para fazer o saneamento. No primeiro ano, o meu cunhado, que é o veterinário, ele concordou. Ele concordou, foram sacrificados 3 animais. O primeiro animal e um casal de muares, um burro e uma mula. E tudo que eu li fala que o muar não adquire a forma assintomática. O muar, ele apresenta sintoma. Nós temos 4 muares na propriedade que viviam juntos. 2 são negativos. 2 foram sacrificados porque eram positivos, sem nenhum sintoma. Eles estavam na propriedade há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, esses muares não saíam da propriedade. Então, como eles tinham mormo e eles não apresentavam sintoma? Se a literatura fala que eles tinham que apresentar sintoma. E mais, como a Sofia falou, a OIE não recomenda o teste de fixação de complemento para muar e nem o Western blotting. Eles foram sacrificados com Western blotting positivo, um teste sem validação no Brasil, num laboratório sem acreditação. Eles foram sacrificados em junho de 2014. Nós estamos judicializados, sim. Estamos, sim, porque a propriedade vive exclusivamente de cavalo. A minha família vive exclusivamente de cavalo. Meu marido é treinador de cavalo, nós somos assessores de leilão, eu ajudo ele a administrar o Aras, e o meu cunhado é o veterinário responsável. Nós somos uma central internacional de reprodução. A gente recebe animais do exterior para fazer quarentena. Esses animais que vêm do exterior podem entrar no Aras para fazer quarentena e não passam doença para nenhum outro animal. Porém, o animal que a gente tem lá dentro, que resultou positivo, ele não pode ser isolado dentro da propriedade nas áreas de quarentena. Simplesmente porque o mapa acha que não pode. Como que nós vamos sanear uma propriedade com 460 animais? Como que se faz o saneamento de uma propriedade de 460 animais só matando animal? Os 3 animais que foram sacrificados na minha propriedade, não foi feito necrópsia em nenhum. Foram baseados no Western blot positivo. Não foi feito necrópsia em nenhum animal, não foi isolada a bactéria. O último registro de isolamento de bactéria que nós temos conhecimento foi em 1999. Todos os estudos que eu vi de lá para cá utilizaram essas amostras. Então, como que a gente pode afirmar que tem o mormo lá dentro? Não dá para afirmar. Não tem como afirmar. E só para concluir, o meu cunhado é o representante da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha na Câmara da Equidicultura.
E a Câmara da Equidicultura não representa os pensamentos da Associação Brasileira de Cavalos de Criadores de Quarto de Milha, não comunga da ideia de que a maleína é ideal, e essa história de judicialização. Ninguém quer judicializar, só que é o último recurso. A partir do momento que a gente judicializa, realmente, nós estamos lá agora amarrados na justiça, o Estado brigando contra a gente, o Estado joga a culpa no mapa, o mapa joga a culpa para o Estado, mas é o último caminho, não tem outro recurso. Nós não vamos ficar matando animal sem sintomas, sadio, sem ter certeza de que ele está doente. É isso. Muito obrigada, doutora Simone Matheus Pongitori. Passo a palavra e depois, como houve muitas referências à Câmara Setorial, passaremos para a contestação do doutor Flávio, mas eu passo agora para a doutora Carla Macedo Amorim, que é médica veterinária, responsável técnica do Hipódromo de Lagoinha, Jockey Clube de Goiás, com a palavra também por 10 minutos, doutora Carla. Bom dia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje representando o hipódromo, nosso hipódromo, que tem passado por tantas dificuldades, né? Principalmente com essa questão da interdição pela doença mormo. O mormo, para falar rapidamente, é uma doença bacteriana que acomete principalmente a parte respiratória, né? E altamente contagiosa. Uma das principais formas de contágio são coxos compartilhados e bebedouros e contato direto. Nós tivemos a entrada de um animal oriundo do Jockey Clube do Rio de Janeiro, que é o maior hipódromo do país, com toda a documentação adequada, exames negativos e dentro do prazo, GTA, vacinas. E quando ela foi vendida, esse animal foi vendido, é um animal de uma grande criação de cavalos, famosa, com filiação excelente, e foi para lá para se recuperar de uma lesão, né, por esporte. E esse animal, quando a gente tem éguas fêmeas no hipódromo, muitas pessoas tentam comprar para fazer animais de velocidade, cruza com quarto de milha, e como ela é um animal muito bonito, ela foi vendida. E para se transportar, como a doutora Nívia ressaltou, foram feitos exames. O primeiro exame inconclusivo, e daí começou a novela. Quando foi feita a segunda coleta pelo serviço oficial, na parte da tarde, no mesmo dia eu fiz 2 coletas, 2 tubos. Mandei para 2 laboratórios particulares distintos e os resultados foram negativos. A mesma coleta em outro laboratório, que foi o Lanagro de Pernambuco, no WB, positiva. E foi aí que os proprietários, a Associação de Criadores lá, resolveu pedir uma liminar para que fosse preservada a vida dessa égua. Nenhum estudo de vínculo epidemiológico, nenhuma investigação foi feita no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, né? E essa questão do trânsito, ela é bem complicada, porque esses animais, como a doutora Nívia falou, eles transitam muito, né? Inclusive, por conta disso, essa questão da falta de validação e insegurança com relação aos resultados levou até uma suspeita dentro do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, se não me engano, né? Já teve sob suspeita lá. E o que seria essa validação? Essa avaliação do teste e adaptação ao nosso rebanho. Quando eu apresentei 2 resultados negativos para o serviço oficial, eles me disseram não, porque o antígeno é diferente, o material que o laboratório particular utiliza é diferente do material utilizado pelo Lanagro. Um dá mais falso negativo e o outro dá mais falso positivo. Agora, eles estão buscando uma padronização do antígeno, né? Todos os antígenos estão padronizados, mas até então nós tínhamos resultados díspares. A questão de incongruência de resultados, de discrepância de resultados, como a Sofia falou, aconteceram no hipódromo também. A égua está isolada, nunca apresentou nenhum tipo de sintomatologia, e isso nos levou a procurar
informações junto a especialistas. Eu procurei o Dr. Urit Werneri, de Dubai. Ele é um alemão que foi convidado pelo Sheik para coordenar o laboratório de referência lá, que é um dos laboratórios de referência mundial para mormo. E eu questionei a respeito dos assintomáticos, questionei a respeito do antígeno alemão, e o que ele me disse foi bastante claro. Ele disse que pessoas dizem que podem existir animais assintomáticos portadores do mormo. Ele nunca viu e ele duvida que existam. Eu estou relatando o que está no e-mail. E aproveitei o ensejo, já que nós estávamos prestes a sofrer testes de maleína, né? Que o serviço oficial falou para a gente que testariam com a maleína por falta de antígeno para WB. Eu questionei a respeito de alguns testes que vêm sendo realizados no Rio Grande do Sul e mandei fotos de animais considerados positivos e já sacrificados, alguns judicializados e outros sacrificados. Inclusive, um dos animais é da criação do Loli, da Simone, do Aras Quatro Irmãos. E ele foi bem claro também que aquelas reações eram negativas. Aquilo não poderia ser considerado um positivo, que aquilo provavelmente foi em função do cavalo mexer a cabeça, e aquele edema, aquele pequeno edema na pálpebra inferior, não é reação positiva. Então, além dessas incongruências, dessas discrepâncias dos exames, a gente tem uma falha grave no programa de controle e erradicação da doença, que já foi citado, que é a falta de testes de todo o rebanho. Então, nos apresentaram, por ocasião de uma audiência no Ministério Público Estadual em Goiás, nos apresentaram um estudo epidemiológico de animais brasileiros. Eles nos apresentaram resultados, um levantamento de resultados realizados em laboratórios particulares. Foi feita uma conta de uma quantidade que seria necessária e nos foi apresentado como sendo um estudo epidemiológico com amostras completamente viciadas. Então, a gente não pode considerar esse tipo de estudo, esse tipo de número, como um número confiável, como um número representativo da condição epidemiológica brasileira. Os testes não foram avaliados sob as nossas condições. As bactérias que nós temos na Alemanha são muito diferentes das bactérias que nós temos no Brasil. Então, hoje, nós não sabemos quais são as bactérias que causam reação cruzada no Brasil. E aí as pessoas me questionam qual teste nós deveríamos fazer no nosso rebanho. Qual teste é seguro? Não sei, não tem. A partir do estudo epidemiológico e da validação dos testes é que nós vamos saber quais são os testes adequados. Os testes sorológicos utilizados são testes excelentes, são utilizados para várias funções. Mas nós não sabemos se são os adequados para cá. Necrópsias não podem mais ser deixadas de lado. Nós temos que necropsiar esses animais. Nós temos que verificar se existem lesões e, a partir das lesões, sim, isolar a bactéria. A questão do assintomático é muito complicada. Nós, dentro do hipódromo, nos nossos 130 cavalos que ficaram por 8 meses bloqueados, eu fiz monitoramento clínico, porque nós não poderíamos coletar sangue para fazer hemograma e outros tipos de exames, e nenhum apresentou sintomatologia. E, para concluir, qual que é a sintomatologia do mormo? A gente não tem sinal característico para falar a olho nu que esse cavalo tem mormo. Ela se confunde com garrotilho, ela se confunde com uma pneumonia, ela se confunde com uma linfangite, Então, todos os sinais que nós temos não são característicos para mormo. Por isso que a gente precisa, não de um exame sorológico, 2 exames sorológicos, mas, após a validação e o estudo epidemiológico adequado, um conjunto de exames complementares e monitoramento clínico desses animais. Era só isso mesmo.